Dracula Mihawk é um dos personagens mais misteriosos de todo o One Piece. Há quem diga, hoje em dia, que ele não passa de um farsante. Porém, ao mesmo tempo, tem aqueles que acreditam que ele é muito mais do que aparenta, que, por trás de todo o seu poder, tem a história de uma família decadente. E talvez essa família esteja ligada à antiga rainha de Esperia, a Kandel. Talvez essa mulher tenha sido o espadachim mais forte do mundo 70 anos atrás e o Oda jogou isso bem na nossa cara. Bom, quer entender como tudo isso é possível? Então já deixa o like, se inscreve e vem comigo ver toda a relação que mudaria o One Piece para sempre. Galera, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que o Oda mostrou sobre a Kandel, porque as ações dela e o seu comportamento, tudo isso está ficando absurdamente suspeito. A Kandel era, antes de virar rainha, a capitã da guarda real de Esperia. Isso não é qualquer cargo, é o comando militar máximo daquele reino. Ou seja, ela foi primeiro uma guerreira e depois virou rainha. Já o Brook, pelo que deu para entender, aprendeu com ela. Porque, durante o capítulo 1183, vimos que a Kandel já tinha abandonado o posto de capitã, embora ainda carregasse uma espada. Porém, durante o capítulo 1184, quando Ruven salvou o Brook e o levou para o castelo, a Kandel ainda era a capitã responsável. Ou seja, a partir do momento em que o Brook ganhou um quarto no quartel, aprendeu a tocar instrumentos e começou a frequentar a escola, ele também começou a aprender a arte da espada. Agora pensa no que isso significa em termos de poder. Essa mulher era tão especial que conseguiu fazer com que o Brook, aos 20 anos de idade, se tornasse o capitão da unidade de ataque surpresa e dominasse a técnica de corte rápido tão bem ao ponto dos inimigos nem perceberem que tinham sido cortados. Só isso já torna ela uma das espadachins mais formidáveis que a narrativa construiu em décadas, antes mesmo do que qualquer teoria. E aí vem a primeira grande omissão do Oda que a comunidade flagrou na hora. Porque, quando ele apresenta os personagens nesse flashback em específico, ele mostrou a idade de quase todo mundo. Por exemplo, no início do flashback é mostrado que o Brook tem 20 anos e a Shuri tem 7. Quando voltamos mais um pouquinho no passado, nós vemos o Brook com 11 anos e o Ruven com 21. Mas a Kandel não tem idade. O Oda, que é meticuloso ao ponto de revelar aniversários de personagens menores em databooks, não colocou uma caixinha de introdução com a idade da rainha de Esperia. E, em One Piece, quando o Oda esconde uma informação de um personagem quando mostrou dos outros, é porque revelar essa informação mudaria completamente a interpretação desse mesmo personagem. De qualquer forma, chegamos na parte que fez todo mundo prestar atenção. Quando a Kandel aparece nos painéis do capítulo 1184, sendo introduzida formalmente, o Oda utilizou uma onomatopeia específica para aquele momento. E esse efeito, na fonte, no estilo da escrita, na direção e na energia visual, é idêntico ao dom que o Oda utilizou na introdução do Dracula Mihawk, o espadachim mais forte do mundo. Galera, para e pensa no peso desse paralelo, porque o Oda não recicla efeitos sonoros de personagens lendários por acidente. O dom do Mihawk é um dos efeitos mais reconhecíveis de todo o mangá. Ele foi utilizado para marcar a chegada de um personagem que até hoje é considerado como um dos mais poderosos. E o Oda pegou esse mesmo dom e colocou na introdução da rainha de um reino que ninguém conhecia até 2 capítulos atrás. Não sei pra vocês, mas pra mim isso me parece ser uma espécie de sinalização. O Oda estaria dizendo que aquela mulher pertence à mesma categoria do que o Mihawk. E as semelhanças visuais não param na onomatopeia, porque quando você coloca a Kandel e o Mihawk lado a lado nos designs deles, a estética grita semelhança. Os dois têm uma postura natural de quem nunca precisou provar nada pra ninguém. Os dois são espadachins com visual de realeza, e os dois têm uma aura que os personagens ao redor deles reconhecem imediatamente, como se eles simplesmente pertencessem a um nível acima. E isso se prova no que o Brook falou no capítulo 1183. Quando eles receberam a notícia que a gangue da família Moron estava atrás da rainha, o Brook disse com tranquilidade absoluta que a rainha não precisava de proteção, que ela era forte demais para ser capturada. Pessoal, o Brook tinha certeza disso. E o Brook nessa época era um espadachim jovem com uma habilidade assustadora. Para ele falar assim da Kandel, ela precisava ter um nível completamente diferente. Diante disso, agora a gente entra na teoria central desse vídeo. A teoria de que a rainha Kandel foi, em algum momento do passado de One Piece, a espadachim mais forte do mundo. Pessoal, até onde a gente sabe, o título de maior espadachim do mundo não é dado por alguma instituição, não tem um comitê que vota, não tem um registro oficial. Ele meio que existe através de um consenso entre os espadachins do mundo inteiro, e quem derrota o atual mais forte, assume o título. Por exemplo, o Zoro quer o título do Mihawk, e o Mihawk teria conseguido o título derrotando ou superando quem veio antes dele. E a pergunta que a comunidade nunca se aprofundou o suficiente é: quem é que veio antes do Mihawk? A gente não sabe. Porém, eu te convido a fazer a seguinte reflexão. A Kandel era capitã do exército de um reino do West Blue mais de 70 anos atrás. Ela era uma espadachim de alto nível que foi introduzida com a mesma onomatopeia do Mihawk. Além disso, ela não pareceu envelhecer em um intervalo de 9 anos. E o Oda omitiu propositalmente a idade dela. Então, pensando nisso, e se ela é mais velha do que parece? E se a Kandel tem 70, 80, 100 anos de experiência de combate acumulada? Isso por si só já não seria suficiente para
para torná-la mais forte? Porém, para ela ser uma humana com mais de 100 anos e ter aquela aparência, ela teria que ser membro dos Goroseis. Porque, até onde a gente sabe, apenas os possuidores do Pacto do Mar Abissal que param de envelhecer. Os Cavaleiros Sagrados que possuem o Pacto do Mar Profundo, por mais que sejam imortais em batalha, ainda assim são mortais para o tempo, pois eles envelhecem. De qualquer forma, vamos parar um pouco e prestar atenção a esse detalhe que pode vincular a Candel aos Cavaleiros. Olhem bem para essa imagem. A Candel utiliza um sabre muito parecido com o que os Cavaleiros Sagrados utilizam. Agora, olhe para as armas do Garland, do Shamrock e até mesmo a do Somers. Todos eles parecem usar lâminas semelhantes, indicando que pode haver um consenso entre os nobres mundiais sobre que tipo de arma eles devem usar. Ou seja, se a Candel for realmente uma nobre infiltrada, faria sentido ela ser a espadachim mais forte do mundo. Talvez esse título realmente só seja dado ao cavaleiro mais forte da sua época. E isso, meus amigos, se confirmado, fala mais sobre o Mihawk do que qualquer outra pessoa. Porque assim, se a Candel é uma nobre, significa que ela possui uma família. Talvez seu nome seja Drockley Candel. Talvez os membros dessa família tinham algo especial, o que faria eles serem os mais fortes entre os nobres, acima até mesmo dos Fingerland. Eles teriam sido pessoas que o Imu precisou trazer para o seu lado para conseguir vencer a guerra contra Joy Boy durante o século perdido. Se isso se confirmar, a gente estaria olhando para a bisavó, avó ou algum ancestral direto do maior espadachim da atualidade e também entenderíamos o porquê que o Mihawk é tão diferente de todos os outros espadachins que já apareceram na história. Porém, também abriria a pergunta do porquê que ele teria deixado a Terra Sagrada e decidido virar um pirata. Talvez essa resposta tenha a ver com o fato de sua família ter sido expulsa de Mary Joyce justamente por conta de uma traição. E essa traição pode ter sido cometida pela própria Candel. Mas calma, que já já a gente chega nessa parte. Porque primeiro a gente precisa entrar na segunda possibilidade que eu preparei para vocês, que é a possível conexão entre a Candel e o clã Nerona. Pessoal, a família Nerona é a família do Nerona Imu, o governante supremo do mundo há 800 anos. E o detalhe que a comunidade identificou é que o Mihawk e o Imu compartilham uma série de características visuais únicas que normalmente indicaria que eles fazem parte da mesma linhagem. Os dois têm olhos com anéis dentro, uma característica que aparece também no Zunisha e no Cavendish quando ele está possuído pelo Hakuba. E o próprio nome Drockley ressoa como Drácula, que na língua antiga pode ser lida como filha do dragão, filho do diabo. E em One Piece nós temos os dragões celestiais, que são os nobres do mundo. Fora isso, Imu, com todas as indicações de ser uma entidade que transcende o tempo humano, se encaixaria como possível ancestral ou parente de uma linhagem Drockley. Dito isso, aqui está o caminho narrativo que explicaria essa teoria. A família Nerona era a família dominante no mundo há 800 anos, com o Imu no topo. Porém, a linhagem Drockley, por algum motivo que ainda não foi revelado, se separou dessa família, provavelmente em uma ruptura durante o século perdido. Com isso, seus descendentes foram espalhados pelo mundo, com o título de maior espadachim sendo uma espécie de herança informal passada de geração em geração. E o Mihawk seria o descendente mais recente dessa linhagem. Bom, galera, nesse momento você deve estar se perguntando, e dentro desse contexto, o que a Candel representaria? Seguindo essa teoria, ela seria um elo dessa linhagem posicionada estrategicamente em uma era anterior ao mangá principal. Ela seria, na prática, a versão feminina do que o Mihawk é hoje, a portadora do título de maior espadachim da sua época. E a onomatopeia utilizada pelo Oda na apresentação dela seria a confirmação sutil dessa continuidade de linhagem. Bom, pessoal, sinceramente, acho bem legal, porém ainda prefiro essa parte que iremos ver a seguir. Lembra que eu falei agora há pouco sobre a família da Candel ter sido expulsa por uma traição? Seguindo essa linha de raciocínio, nós teríamos que a família Drockley é uma das 20 famílias fundadoras, assim como os Fingerlands, Memyers, Nerona e por aí vai. Se isso for verdade, a Candel realmente vai acabar sendo uma cavaleira sagrada que foi enviada por Imu para vigiar e controlar Esperia, um reino do West Blue que por alguma razão interessava ao governo mundial. Talvez até eles estivessem caçando os membros do clã Dave que se espalharam pelo mundo ou algum outro povo especial que o Oda ainda não apresentou. Porém, talvez alguma coisa tenha acontecido durante essa missão. Diferente do Galen, que foi para God Valley, traiu a própria esposa e matou todo mundo, a Candel pode ter seguido um rumo diferente. Existe a possibilidade de que ela realmente chegou em Esperia com uma missão e acabou ficando porque se apaixonou. Ela no início pretendia cumprir a sua missão, mas acabou se apegando emocionalmente à família que construiu durante esse processo. O detalhe que dá mais força a isso está na fala do capítulo 1184, onde ela mesma se declara como a lâmina devota do Roving. Essa expressão tem um peso que vai além do afeto. Ela indica um juramento de lealdade onde a pessoa se coloca como arma e escudo pessoal de alguém. Esse termo também aparece em contextos ligados a Gonkou e ao Herald, figuras que estavam fortemente ligadas a Imu através do Pacto do Mar Raso. Nesses casos, ambos foram chamados de lâmina devota de Deus. Ou seja, se a Candel utilizou a mesma linguagem, porém direcionada ao Roving em vez de ao Imu, isso é exatamente a cena de rompimento de aliança que levaria a uma punição. Ela teria utilizado o juramento de lealdade que pertencia ao Imu para declarar o rei de Esperia como seu novo senhor. E a punição que Imu pode ter dado é uma das mais cruéis que o
o Oda poderia ter escrito. Porque o Brook já revelou que a princesa Shuri ficou conhecida como a princesa que matou o próprio pai. A teoria é que o Imu, ao descobrir que a Candel tinha rompido o pacto, não enviou o seu exército para destruir Hesperia. Ele fez algo pior. Ele usou a filha da Candel, a Shuri, e controlou a menina para que ela matasse o próprio pai na frente da rainha. A punição máxima não foi matar a Candel diretamente, foi fazer ela assistir ao homem que ela escolheu em vez do Imu ser tirado dela pela própria filha deles. Aí sim, depois ele teria executado a Candel e expulsado os Dróculi da Terra Sagrada, fazendo a Shuri se transformar em Gulko e ser adotada pela família Manmeyer. Assim, não sei pra vocês, mas esse plot twist seria algo que o Oda faria tranquilamente. Bom, seguindo, tem mais uma camada que precisa de espaço aqui, porque tem uma teoria sobre a Candel que conecta ela diretamente com Boa Hancock, e essa teoria parte de um detalhe visual específico do mangá. Galera, quando o Brook acorda depois de ser resgatado no capítulo 1184, o painel mostra a Candel envolta em uma textura esfumaçada, um tipo de miasma visual ao redor dela que não é comum nos desenhos do Oda. E esse efeito visual é muito parecido com o que aparece nas vítimas da Mero Mero no Mi, da Hancock. Diante disso, pode ser que ela tenha sido a usuária anterior dessa fruta, por mais que ela não tenha demonstrado nenhum poder até agora. E essa conexão faria muito sentido narrativo, porque durante o capítulo 1183, nós vimos que a reação dos cidadãos de Hesperia à presença de Candel é literalmente como as guerreiras de Amazon Lily reagem ao ver a Imperatriz Pirata. É uma admiração quase sobrenatural que atinge tanto homens quanto mulheres, exatamente como o efeito que a Hancock exerce. No fim, se a Candel realmente possuía Mero Mero no Mi, nós teríamos um fechamento de ciclo onde a Candel morreu em algum momento da tragédia de Hesperia, a fruta renasceu e acabou nas mãos dos nobres mundiais que a deram às escravas de Amazon Lily, onde a Hancock a comeu durante o cativeiro. Isso conectaria diretamente o passado de Hesperia ao sistema de escravidão dos nobres mundiais e explicaria como a fruta da Hancock foi parar naquele lugar específico, e também daria a Candel uma camada de poder que justificaria ainda mais a teoria de que ela era a espadachim mais forte do mundo na sua época. Porque na mão de um espadachim de elite, a Mero Mero no Mi não é só uma fruta da beleza, ela é uma ferramenta de controle de combate total. Imagina só uma guerreira que pode petrificar qualquer um que sinta desejo por ela, enquanto ainda tem habilidade de espada no nível do Mihawk. Essa seria literalmente a espadachim mais difícil de se derrotar que o One Piece já apresentou. Bom pessoal, depois de todas as teorias e conexões, a gente precisa fechar esse vídeo pelo ângulo emocional, que é o mais importante de todos, porque a Candel não é só um mistério narrativo, ela é a segunda família do Brook, o que significa que ele vai fazer de tudo para salvar a Shuri. E galera, entender isso muda completamente como você assiste qualquer cena do Brook no Chapéu de Palha. Porque assim, o Brook tem um padrão de vida que o Oda construiu com cuidado. Ele encontra uma família, cria laços profundos e perde todos eles. Os piratas Rumbar se tornaram a família dele, e depois de todos morrerem, o Brook passou 22 anos como esqueleto no oceano, esperando encontrar o Luffy e cumprir a promessa final deles. Aí, antes de tudo isso, havia Hesperia, havia o rei Ruvin que comeu o gafanhoto com ele em um lixão, havia Shuri cantando Bink no saque de mãos dadas com ele, e havia Candel, a mulher que foi o seu amor platônico e a sua mentora. E o Brook, 70 anos depois, olha para Gunko no meio do campo de batalha em Elbaf e sente o coração apertar porque o rosto dela é idêntico ao de uma menina que ele segurou pela mão em um reino que o mundo se esqueceu. A mesma menina que causou um trauma nele e que no passado ele não sabia o motivo de tais ações. Porém hoje, ao lado do Luffy, o homem que trará o amanhecer do mundo, tudo será explicado. E a princesa que um dia ele ajudou a criar poderá finalmente ser libertada das correntes de Imu. Galera, esse é o arco que o Oda está construindo. É a história de quantas vezes um homem pode perder tudo e ainda assim escolher cantar, escolher viver e escolher carregar os mortos com alegria. E a Candel pode ser a chave emocional para entender o motivo pelo qual o Brook é da maneira que ele é. Ela pode ter sido a ex-nobre mundial que mostrou para o Brook o que significa escolher as pessoas em vez do poder. E o Brook, por toda a sua vida, fez exatamente isso. Então galera, depois de juntar todas as peças, fica claro que a Rainha Candel é um dos personagens mais carregados de mistério que o Oda introduziu na saga final. E ela foi apresentada tem apenas 2 capítulos e com certeza vai ser extremamente importante daqui para frente. Agora, me conta aí nos comentários, você acha que a Candel é mesmo da família Dróculi? Você acredita que ela tinha Mero Mero no Mi? E mais importante, você acha que o Brook vai conseguir salvar a Shuri do Imu? Comenta aí. No fim, se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve, e se você quiser saber por que a Vivi tem grande chance de comer a fruta da deusa da chuva, assiste esse vídeo que tá aparecendo na sua tela.